Oi, pessoal, bem-vindos. Esse aqui é o podcast da Fink, onde a gente vai discutir o futuro e eu vou começar esse primeiro episódio já com o pé no peito, porque tem estudo aí dizendo que 95% das empresas que estão investindo bilhões em inteligência artificial não estão tendo resultado. Aí você vai olhar nas redes sociais, fica todo mundo comentando que então não funciona, não vai para frente, é isso aí, vamos parar por aqui. Mas tem 5% que está dando resultado. E hoje aqui vamos entender o porquê está dando resultado, porque afinal de contas, a Fink é uma empresa que está conseguindo resultado sendo AI first. Por isso eu estou aqui com Paulo Castelo, CEO da Fink, e com o Michel, que é o CTO. Tudo bem com vocês? Tudo Tudo bem, certo, tudo certo. Bora contar o que vocês fizeram vamos. O nesses culpado é o últimos três Michel. anos. Por que que não deu certo? Ninguém tem o Michel, então... O Michel é fundamental, né, para fazer funcionar. É. Bons profissionais com certeza são fundamentais, né, para a inteligência artificial funcionar nas empresas no fim das contas, né? É isso que a gente vai entender aqui. O porquê que esses 5% e a Fink está entre esses 5% que estão tendo resultado com inteligência artificial, entender o porquê essas empresas estão conseguindo resultado sim. Eu quero que a gente comece tudo ali do início. Vocês começaram esse movimento AI First há mais ou menos uns 3 anos. Isso. Exato. Eu quero entender o porquê vocês tomaram decisão e como foi tomar essa decisão. Tem duas respostas para isso. Tem a resposta mentirosa, quer dizer que a gente era super visionário. E tem a resposta verdadeira, que foi desespero total de caixa, né? Então, assim, e eu acho que talvez tenha sido um pouco de uma mistura, né? Porque a gente tinha acabado de passar pela pandemia, ali era finalzinho de novembro de 2022, que foi quando o ChatGPT veio pro ar. A gente já estava há 2 anos, assim, passou 2 anos da pandemia e a gente estava flat em receita. Então a nossa receita ela não estava crescendo, a gente estava pré-pandemia, a gente estava crescendo numa casa de 3 vezes a receita. Então ano após ano a gente estava crescendo 3 vezes. Então a gente estava numa escalada muito forte. E aí a gente, na pandemia, resolveu crescer, botar todo o dinheiro de caixa que a gente tinha em investimento, em produto, porque a pandemia ela tinha mostrado para a gente que não ia ser um momento muito de venda e de marketing, porque as empresas iam estar com muito medo, todo mundo retraindo. Então, era um momento onde as empresas iam segurar ao máximo caixa, porque não sabia o que ia acontecer pela frente. A gente tem que lembrar que no começo da pandemia não sabia nem de vacina, né? Não tinha nenhum olhar para vacina ainda. Então, como não ia dar para investir em marketing e vendas para a gente continuar crescendo, a gente, como sócios, a gente pensou assim, cara, eu tô com um monte de dinheiro em caixa aqui, o que que eu faço? No primeiro momento a gente teve que reter, a gente ficou com muito medo e a gente reteve o caixa. No segundo momento a gente falou assim, tá, ok, não vou morrer, não tivemos tantas perdas de clientes nos meses que se passaram e eu continuo com muito caixa. O que que a gente vai fazer? Putz, vamos aumentar o time de produto, vamos melhorar a empresa, assim, o produto da empresa, já que não vale a pena a gente investir em marketing e vendas, tem que segurar um pouco. E a gente foi crescendo o time. E aí, em 2022, novembro de 2022, a gente tinha quase 50 pessoas, gastava mais do que a gente recebia, porque a gente tinha, durante um tempo, a gente teve dinheiro em caixa. E, e aí chegou o ChatGPT. E a história que a gente tinha em novembro de 2022 era, olha, tá muito ruim, eu não estou conseguindo crescer receita. E o meu custo continua alto, acima do que eu estou recebendo. E o caixa acabou. Então,
tem duas alternativas. Uma é, ou a gente vai ter que reduzir time, ou a gente vai ter que pegar empréstimo. Na época, a gente optou em pegar empréstimo, que eu acho que talvez seja o grande erro que normalmente os empreendedores tomam, e é isso que às vezes dá raiva de você ver as pessoas, a sociedade no geral, com raiva do empresário, né, que ele é explorador, etc. E na maioria das vezes o que a gente não quer fazer é perder time. Então a gente se sacrifica para isso. Foi o que a gente fez. A gente foi lá e pegou um empréstimo. O empréstimo foi para o nível pessoal, que a gente é uma empresa pequena. Então nossas esposas tiveram que assinar o contrato de empréstimo. Pra você ter ideia, tipo, se a gente morrer, a dívida vai para nossa esposa, né? E a gente optou em pegar o empréstimo, beleza. Mas o empréstimo acaba. Quando, nesse período, entre novembro de 2022 até mais ou menos abril, eu particularmente, eu fiquei muito assustado com a questão da IA, do ChatGPT. Assustado no sentido assim, eu estava escutando muito hype, vindo lá de fora. E aí, para a gente contextualizar também, foi ali no final de 22 que a OpenAI Exato, lançou exato, que o foi o hype. ChatGPT. Que aí começou todo o hype, a gente nos grupos de WhatsApp recebendo, tem um ChatGPT, tem ChatGPT. Fui mexer no ChatGPT, minha experiência foi muito ruim, assim, eu não sabia como é que funcionava. Fiz uma pergunta que era da atualidade. E Ele aí, errou? ele errou porque ele alucinou, porque ele não tinha sido treinado, ele não estava com acesso a dados da atualidade, eu não sabia disso, não entendia as mecânicas por trás da plataforma. Mas estava tendo tanto hype que eu fiquei um pouco assustado, do tipo, cara, eu tenho que entender se esse negócio é realmente uma, mais uma, mais uma onda que vai passar, ou se é um negócio que vai ser transformador e que pode até quebrar a nossa empresa. E aí eu me enfiei ali de corpo e alma, assim, para estudar o por trás das coisas, fui entendendo, montei um primeiro agente de IA, me assustei muito quando eu montei um primeiro agente de IA. Qual que foi o seu primeiro agente de IA? Ele iria acessar uma documentação nossa e ele ia dar resposta específica sobre a Think, que nenhuma IA estava treinada sobre isso porque era uma coisa muito nossa. Aham. E aí eu fiz o agente sozinho. E aí foi o momento que eu falei assim, eita, esse negócio aqui vai mudar a humanidade, assim. E aí eu chamei o Michel. E aí toda a minha estratégia foi, eu não posso mostrar isso daí para os sócios de uma vez só. Porque era um negócio tão novo e tão fora da caixa, e a gente já numa situação já de, poxa, tantas modificações que a gente estava tendo que pensar em fazer dentro da empresa, porque as coisas não estavam dando muito certo, né? O que talvez seja normal com a maioria das empresas, né? Você chega num determinado momento onde você não cresce mais, você chegou num determinado teto. E aquela dor também, né? De crescer minha estrutura e ainda meu faturamento, minha receita não Não equilibrou com acompanha. isso. A gente cresceu e a receita não acompanhou, né? E aí eu chamei o Michel, que era o cara mais inovador, porque a gente já tinha estudado uma metodologia com a Google, de como é que a gente implementa inovação. E você começa sempre com os inovadores. Porque eles abraçam a ideia, eles te ajudam a arredondar. Se você vai na maioria das pessoas, que é 86% da sociedade, elas são mais conservadoras. Então, se você apresenta uma ideia muito nova, a maioria rejeita de cara. E aí eu fui no Michel, aí mostrei pro Michel, na esperança de que o Michel fosse abraçar. E aí, como é que foi, Michel? Bom, foi.
assim, no primeiro momento eu falei, bom, deixa eu ver, entender um pouco, né? Como eu sou da área técnica, né? Sou desenvolvedor, falei, deixa eu entender como que ele funciona por Uhum, dentro para poder avaliar e para poder entender também qual que era a visão do Paulo sobre o assunto. E quando eu comecei a mexer e comecei a ver os agentes de IA, eu comecei a montar algumas automações, testar algumas automações, eu vi assim, não, realmente é algo que vai mudar o mundo, vai mudar, né? É disruptivo. E foi quando eu falei assim, beleza, vamos, né? Sentei com o Paulo, falei, vamos fazer um trabalho junto com todo o uhum. time de apresentar a ferramenta, montar alguns agentes para que o time consiga ver que realmente faz sentido, para que realmente é, a gente consiga utilizar isso na empresa de forma efetiva. Mas vocês entenderam de cara que a, a inteligência artificial poderia ser transformadora na Think? Vocês já tinham tido essa visão de que isso Eu aqui vai fiquei ser a com um negócio revolução no da empresa? estômago. Me deu um negócio no estômago de, cara, esse negócio é um alienígena, assim, é uma força de trabalho A que gente você não, vai criar. a gente não tinha uma ideia certa do daqui Uhum, que a gente ia usar, por que a gente ia usar ele, o que a gente iria fazer com ele. A gente tinha algumas. A gente viu e falou assim: ó, pera, isso daqui vai mudar, isso daqui tem uma capacidade de transformação. Mas no primeiro momento a gente estava assim: bom, para que a gente usa isso? uhum. Então, obviamente, foi aos poucos, a gente fez um trabalho desde 2022, né, 2023, a gente tem feito um trabalho de testar e avaliar o que a gente pode utilizar a inteligência artificial até o patamar que a gente tem hoje. E aí o legal é que, assim, dentro dessa pergunta dos 95%, isso que a gente está contando é a nossa história. Uhum. É assim, como que a gente conseguiu ficar nos 5%, né? E aí, É, já vou dizer que eu acho isso o máximo, tá? por quê? Saber que vocês são 5% das pessoas que estão dando certo com a IA. Isso é maravilhoso. Porque é muito legal ter exemplos concretos, sabe? E ter um exemplo concreto aqui no Brasil, É, né? é, Porque a gente fala isso, parece que é coisa de multinacional, Uhum. né? Ou de uma startup sim, americana, sim, chinesa, sim, sei lá, é, né? Mas você vê uma empresa brasileira aplicando a inteligência artificial e tendo o resultado que vocês tiveram, e a gente ainda vai contar tudo isso, né? É incrível. Para mim dá muito orgulho, sabe? Assim, pensar no que vocês construíram. É muito bacana de não, é ver. bizarro, é bizarro. A gente mesmo hoje estava conversando, né, sobre um, uma pessoa do time ficou com a missão de construir um time de desenvolvedores Uhum, para a gente construir o produto todo, a IA construindo o nosso produto, e não mais a gente uhum. desenvolvendo e programando. E aí a gente botou essa missão na mão uma pessoa do time, e, e ele estava mostrando hoje para a gente, levou quantos meses? 3 meses, 4 meses. 3, 4 meses, É, Para ele ensinar a IA. para ele construir, Aham, ele aprender, aham. usar a ferramenta, errar com a ferramenta, fazer configuração, ver o que funciona, o que não funciona e tal. E ele estava mostrando hoje, assim, ele criou um time que tem 22 programadores. Cada agente de IA é um programador especializado numa determinada área. Coisas que, se a gente tivesse um time, a gente não teria Uhum. esses 22. Ele criou sozinho esses 22. E hoje esse time está construindo todo o produto da Fink. Assim, já tá para sair o produto novo, que vai ser o Uhum, dashboard da gente, que vai ter IA dentro do produto. Mas o mais importante não é o IA dentro do produto, porque isso nunca foi a nossa uhum, meta. O mais importante é que o produto foi criado com a IA. uhum, Ele passando as instruções e a IA construindo tudo e construindo de uma forma robusta, não é um protótipozinho só uhum. para mostrar que funciona. E essa foi a discussão hoje, né? foi a discussão. E assim, como você comentou, né, esse time de 22 programadores, cada um é especializado em uma área diferente. Então, tem um especialista em segurança, um especialista em desenvolvimento de interface, de design. Então, foi super importante. Eu acho que um ponto legal da gente ressaltar sobre essa questão da IA
é que por uma empresa AI first, vocês veem muitas empresas, e aí entra a questão dos 95%, de utilizar a IA como se fosse um chatbot, ou colocar no seu sistema, no seu site, apenas isso. E o AI First é diferente. A ideia é você vai construir a sua empresa do zero utilizando IA e internamente. Então, o que a gente fez foi justamente isso. Ao invés de a gente colocar no nosso produto de primeira, a gente quis trabalhar internamente com a IA e fazer assim, bom, vamos começar a colocar dentro das áreas e todo o processo da Fink, colocando IA e assim evoluindo com IA dentro da empresa. Depois a gente colocando no produto, que é, como o Paulo comentou, dentro do nosso dashboard. E isso é interessante, né? Porque a tecnologia ela não precisa estar no produto para o consumidor, para o cliente, né? Eu acho que Ela naturalmente pode ser todo. interna. Eu acho que Exato. Acho que todos os produtos e todos os serviços naturalmente vão ter IA. Então a IA não vai ser o diferencial no produto, no serviço que você está entregando. O que talvez seja o grande diferencial é o quanto que a empresa consegue reagir rápido ao mercado, porque a empresa inteira ela está mais autônoma, ela tem ali uma força de trabalho que trabalha 24/7, que recebe instrução muito rápido, ajusta muito rápido, que complementa o ser humano. Então, eu acho que assim, no final das contas, vai ter aquelas empresas que estão rodando muito sozinha, a IA fazendo a maior parte do trabalho, e vai ter as empresas com um monte de gente. E aí vai ser uma competição meio que desigual, né? Porque o nível de velocidade que a gente estava conversando hoje. Antes a gente soltava um protótipo de uma ideia nova e a gente levava meses para soltar o que talvez seja até errado, mas era o que a gente conseguia fazer. A gente levava meses para soltar um protótipo. E aí, no que colocava o protótipo num cliente, até o cliente começar a mexer e começar a dar alguns feedbacks, a gente já estava mexendo em outra coisa. Quando chegava esses feedbacks, a gente não tinha como atacar, porque a gente já estava mexendo em outra coisa. Seja um bug que apareceu, seja uma nova funcionalidade que foi pedida e tal, o time já estava focado numa outra coisa. E aí esse protótipo ele não evoluía. Ele ficava meio morto-vivo ali. A gente tinha uma ideia legal, ou o cliente teve uma ideia legal, mas só que ele não evoluiu depois de encostar no mercado. Do jeito que a gente está hoje, a gente vai colocar uma versão zero no ar, não é nem um protótipo, é uma versão funcional mesmo, que aguenta a robustez ali, que vai botar no ar. No dia seguinte, o cliente vai estar dando feedback e a gente humano vai olhar para os feedbacks, nem tudo a gente vai falar ok para o cliente, que às vezes alguma coisa que ele está pedindo não faz parte da estratégia do produto, mas o que faz parte da estratégia, a gente vai falar ok. No que a gente falar ok, a gente vai fazer o prompt pro time de IA. O time de IA vai começar a produzir, sei lá, no final do dia vai estar pronto já a nova versão, coisa que para a gente fazer esse ciclo com humanos, com um monte de Demoraria um gente, ano. putz, meses, fácil, né? Exato. E aí, só um parênteses aqui, para de repente quem está chegando e não conhece a Fink é uma empresa de text mining. A gente trabalha muito forte numa área que é de Process Discover. Então, assim, como que a gente descobre os processos dentro da empresa de uma forma mais automática? E para isso a gente criou um software, que a gente instala o software no computador e ele começa a entender como cada pessoa trabalha no dia a dia, step by step, como se eu estivesse mapeando o processo do lado da pessoa. E a partir daí, esse volume gigantesco de dados que são coletados no dia a dia acaba ajudando na parte de jornada de trabalho, no equilíbrio da jornada de trabalho. E aí, vi de um grande banco que a gente teve aqui no Brasil, que a gente viu recentemente que demitiu 1.000 pessoas no home office e tal, porque analisou a jornada de trabalho das pessoas e não estava compatível com o que eles estavam procurando.
Esse é um dos pilares. O segundo pilar é People Analytics. Aqueles dados ajudam a gente a compreender como que é o perfil operacional de cada pessoa no dia a dia. Então, eu tenho, por exemplo, um desenvolvedor, um programador, que eu espero que o perfil dele seja de programador e desenvolvedor. Mas, de repente, o perfil dele está de comunicador. E aí a gente fala, putz, talvez tenha um desvio aqui e eu tenho que ajustar. Como gestor, eu tenho que ir lá e entender o porquê que está tendo tanta reunião, como é que eu isolo o meu programador para ele poder continuar programando e produzindo, né? Então tem essa parte de People Analytics, tem uma parte de Process, né, que é você entender tudo que está fora de sistema, que é trabalho manual, em planilhas Excel, etc. Ele vai ranqueando quais são os principais, para a gente entender com profundidade, está tendo desvio de processo aqui, se você está tendo que trabalhar muito em planilha, todos os dias na mesma planilha e tal, ó, tu tem um problema aqui de processo, né? E tem uma parte forte de sistemas, que aí no final do dia baseado nos sistemas que você usa no dia a dia no teu departamento, te mostra o quanto que você está maduro sistemicamente ou o quanto que você está artesanal, né? Então essas 4 grandes pilares que a ferramenta de task mining da Think acaba fazendo, que é a mineração de tarefas. E a gente tem um segundo módulo que foi desenvolvido na época da pandemia, que ele bloqueia a estação de trabalho fora da jornada. E aí reduz 70%, 90% de hora extra e riscos trabalhistas, etc. Bacana. Voltando para IA, então lá em 22 você construiu a gente, mostrou para o Michel, vocês resolveram criar algo ali para mostrar para outros sócios ou para a equipe como que foi essa segunda etapa, assim como as pessoas receberam. Foi, E aí, uhul, como que é isso aí! todo mundo super empolgado? Opa, não, não, na verdade, obviamente, né, com uma nova tecnologia, com uma inovação, né, na empresa, tem algumas pessoas que abraçaram, teve outras que não aceitaram muito bem, e aí, particularmente falando, eu percebi, eu notei algumas pessoas do time não aceitaram muito bem, alguns desenvolvedores também, para minha surpresa, né? Mas não foi aceito por todos, assim. Aí foi Isso vocês já anunciando para 50 pessoas ali do time. exatamente, anunciando para Não. 50 pessoas que o nosso foco ia ser inteligência artificial, a gente ia focar nessa parte de AI first, ia desenvolver automações, ia desenvolver agentes de IA para poder fazer todas as áreas da empresa, seja marketing financeiro, suporte, produto. E, bom, não foi aceito por todo mundo. E lembrando assim, porque a gente está 2025, né, o chat GPT, por exemplo, já fazendo mais parte do nosso dia a dia, a gente falando mais nisso, as sim. pessoas usando, pelo menos Sim. para brincar ali, Sim. tá todo mundo meio de olho nisso, né? Então, hoje a gente já tem uma visão, né, um pouco mais Tá um pouco concreta mais das maduro, né? possibilidades. Exato. Lá em 22, começo de 23, Ninguém usava. ninguém usava, Ninguém né? usava. Então era algo realmente muito novo, a gente tinha muito menos perspectiva do que a gente tem hoje, né? E a versão do ChatGPT também ainda era muito simplória. Era mais burra, né? Então... Que fazia, por exemplo, as pessoas normalmente faziam algumas perguntas mais simples, quanto que é 2 mais 2, ela respondia errado e as pessoas falavam, não faz sentido porque isso daqui erra, isso daqui não é utilizável no dia a dia. Eu imagino que os seus desenvolvedores falavam isso. Eu Falava- faço código melhor que Com ela. certeza, eu faço código melhor que ela, Eu escrevo melhor. eu escrevo melhor, eu entendo melhor o código do que ela. Então, assim, houve essa resistência, né? Então, e a gente acabou saindo de 50 pessoas para 6 que a gente tem atualmente, justamente por ter essa resistência. E o que a gente colocou na nossa cabeça foi uma pessoa saindo da empresa, né? Pedindo para sair da empresa por não ter se adaptado a essa nova cultura nossa de AI first. A gente, no primeiro momento, a gente falou assim, bom, essa pessoa saindo, a gente vai substituir o papel dessa pessoa pela inteligência artificial, por um agente de IA.
e foi o que a gente tem feito desde então, né? Colocando a IA no cerne de todas as áreas da empresa e trabalhando com esses agentes de IA para poder fazer o processo que antigamente eram feitos pelos humanos. Mas tu deu um pulo de 2 anos É verdade. nesse micro resumo. É verdade. E voltando então para falar desse processo todo, né? Teve a Acho que é porque você não resistência. quer lembrar do que aconteceu, Foi né? um pouco traumático, talvez. Com certeza. Foi difícil? Foi super. Com certeza super, foi bem difícil. super. E aí, assim, por que 95% falha? Porque talvez, hoje, né, de acordo com os estudos, talvez falhem porque eles não querem passar por isso. Porque é tão hardcore. É doloroso, né? Para a empresa, para as pessoas, é doloroso. É assim, não é à toa que a gente praticamente teve que desmontar a empresa e recomeçar a empresa, mas só com a empresa rodando, com os clientes usando e clientes novos chegando e clientes saindo, e você teve que manter a empresa rodando e tendo que desmontar a empresa. E agora a gente está, nesse exato momento, agora em novembro vai chegar a segunda pessoa na Fink contratada já no perfil novo, que é um perfil super genérico, é um perfil que não existe no mercado, que a gente teve uma dificuldade mega estrutural de chegar para headhunters e falar, cara, eu estou procurando uma pessoa assim. E os caras falam, nossa, que legal esse perfil, mas eu não sei por onde eu começo. Porque não tem definição de qual é a formação que a pessoa precisa, Não tem habilidade cargo, técnica, É super exatamente. interessante. Assim, então, assim, durante esses 2 anos, dois anos e meio, quando a gente tomou a decisão, primeiro assim, a gente quebrou todo o contrato que a gente tinha com os colaboradores. Porque, assim, um monte de gente que tinha entrado durante a pandemia entrou com a Fink remote first. A gente foi um dos primeiros a adotar. Não, a empresa vai ser totalmente remota. E essa decisão de voltar para o presencial, ela tem a ver com o AI First. Também, Sim. também. Tudo coincidiu e aí a gente tomou uma decisão de, em junho de 2023, a gente meio que fez uma repactuação de uma forma muito transparente. Porém, a transparência normalmente ela traz uma dureza que nem sempre a gente quer escutar a transparência, né? Mas a gente, como tem uma cultura muito forte de transparência, a gente abriu o jogo e falou, pessoal, acabou home office, todo mundo tem que estar aqui junto. Por quê? A gente vai passar por uma fase agora de reconstrução total da empresa. Vamos ter que aprender uma skill nova que ninguém sabe. Então é melhor a gente estar junto, todo mundo apoiando um ou outro, um aprender uma coisa, o outro vai ali olhar, não dá para ficar separado, né? Agora é um momento de faca nos dentes, né? E toda hora é faca nos dentes na startup. Então isso talvez tenha sido para uma parte do time do tipo, faca nos dentes de novo. Já acabou de passar por uma pandemia, já tivemos uma ida para Nossa, aí foi logo pós-pandemia também. Não, e assim, a gente teve a pandemia, e depois da pandemia, no meio do caminho, a gente resolveu, estão parados durante 1 ano. Não crescemos durante 1 ano. Aí eu cheguei com uma ideia maravilhosa de, não, vamos internacionalizar. Vamos abrir um mercado nos Estados Unidos. Aí fomos para os Estados Unidos, chegamos lá, deu uma quebra no nosso caixa, por uma questão de fluxo de caixa, que não estava bem desenhado. E aí o dinheiro que a gente tinha não era bem o dinheiro que a gente tinha. E aí a gente entrou ali num faca nos dentes. Aí agora eu chego pros caras e falo, galera, faca nos dentes de novo. Então meio que... mas a gente explicou, olha, vai ter que estar todo mundo junto aqui, não vai ter mais contratação fora de São Paulo capital. Quem for contratado novo vai ser para morar aqui em São Paulo. Vocês tinham colaboradores em outros estados? Tinha mais gente fora de São Paulo do que em São Paulo. Aí vocês fizeram um acordo ali
para que a pessoa gradualmente conseguisse... A gente fez, em junho de 2023, a gente fez uma primeira leva de desligamentos por uma questão de caixa. A gente não ia pegar mais empréstimo. E aí foi o momento de tomar a decisão difícil, porque a gente ficou adiando a decisão só pegando empréstimo, e adiando a decisão só se endividando. E aí chegou um determinado momento que eu cheguei pro sócio e falei, olha, cara, eu não vou mais pegar empréstimo, assim. Próximo empréstimo que eu pegar, minha esposa me mata. Ela não vai assinar. Então, agora tá na hora de a gente tomar a decisão difícil. E aí, quais eram as decisões difíceis? A gente botou tudo num pacote só. Então, a gente jogou uma bomba atômica dentro da empresa. Que a gente falou, olha, a partir de agora... a partir de agora não, a gente deu mais ou menos um prazo de meses, assim, para a gente começar a fazer a virada para totalmente escritório. Mas, ó, acabou, agora todo mundo que for contratado vai ser São Paulo capital. E a gente vai trazer todo mundo para o escritório. Óbvio, quem estava lá fora, em outros estados e tal, não, fica aí. Mas se você sair e a gente for trazer uma outra pessoa, a gente vai trazer São Paulo. Então, primeira quebra de contrato que a gente acabou fazendo com o time. A segunda, o que você faz hoje não é mais o que a gente espera. Agora, assim, se você atende chamado, não é mais isso que a gente quer de você. A gente quer que você desenvolva agentes que vão atender, vão fazer o atendimento do chamado. Se você é programador, não quero mais você programando na plataforma, quero você ensinando a gente a programar. E aí um ponto importante, assim, entendo que tem a quebra do contrato do era remoto tá presencial, assim, enfim, ali acontece, várias empresas estão passando por isso, inclusive agora, né? Vamos até falar sobre isso, mas você tem essa quebra do contrato, a pressão do precisamos dar resultado, mas o que me pega mais é pensar que agora é AI First, eu vou trabalhar para ensinar inteligência artificial. Então, eu também tenho que aprender uma outra habilidade, que é lidar com essa tecnologia que eu ainda não sei qual é. Numa época que a galera não sabia nem mexer no ChatGPT. Exato. Então, assim, eu, sei lá, tô no marketing, fazendo a comunicação, não é mais isso que eu vou fazer. Eu vou ensinar a tecnologia a fazer, eu tenho que aprender como eu vou ensinar a E tecnologia. uma tecnologia burra. Porque quem mexia falava, cara, eu faço melhor do que ela. Exato. E aí, de repente, o CEO chega e fala, ó... E a pessoa não tem essa visão de que ela vai melhorar necessariamente, né? Então, o que eu quero dizer tem uma transformação de mentalidade muito grande de cada profissional para enfrentar essa mudança da inteligência artificial. Sim. Vocês prepararam o time para isso. A gente tentou preparar. Assim, eu falo que a gente tentou porque parece que aparentemente não deu certo. Se a gente está com 6 pessoas hoje, é porque assim, a maioria não conseguiu ficar. Então, todos os esforços que a gente fez não deram muito certo. Porque quando vocês adotaram o AI First, a ideia não era reduzir o time como vocês Não, reduziram. em junho de 2023, a gente fez um corte de 13 pessoas. Foi difícil pra caramba pra gente fazer essa tomada de decisão, mas a gente precisava cortar um determinado valor. Então a gente cortou gente que era aquela pessoa que você não queria cortar. Mas como o salário dela era mais alto, ela entrou no corte, né? Vocês cortaram um nível hierárquico Assim, tinha específico, gente não? que a gente cortou por causa de performance mesmo, e tinha gente que era boa, que performava bem, mas só que o salário era alto. Tá. Então a gente acabou tomando putz, pessoa a pessoa, a gente pensando sobre a pessoa fica, não fica, e no final das contas, 13 pessoas, de 50. E a partir daí era isso. E esse corte já breakava a gente, já deixava a gente no 0 a 0, ok, agora a gente não precisa mais. Mas logo em seguida, lembra que foi uma época muito de layoffs, ali meados de 2023, começou a ter o tal de layoffs, lista de layoffs, tinha Layoffs Brasil, não sei o quê, um monte de empresa anunciando que estava desligando gente. A gente não anunciou, até porque a gente era pequeno, 50 pessoas, não era um negócio muito
não chamava a atenção de ninguém. Mas naquele momento, eu acho que alguns dos colaboradores olharam e falaram assim, cara, não vai ser um layoff. Eu não vou ficar esperando o próximo. Se moveram, né? E aí, com toda a mensagem que a gente passou ali umas 4 mensagens pesadas, assim, pro time, né? Ó, acabou o home office, o que você faz hoje não é mais o que a gente quer, você vai ter que se desenvolver numa outra habilidade, num negócio meio alienígena, e quem vai fazer o trabalho por você é o agente. Nisso daí pode ter vindo até um preconceito do tipo, tá, se ele fizer, e o que que eu faço? Né? Muita gente fica com esse medo quando se trata de A pessoa, automação. o profissional já ter ficado com medo ali. Se eu vou ensinar a inteligência artificial a fazer, porque quando ela Eu souber, vou eles vão ser me Vai me demitir. descartado. substituir. Eu vou Exato. ser descartado. O que não é verdade, porque na verdade se você ensinou ela, você vai precisar continuar com essa pessoa, porque, cara, você precisa ir aperfeiçoando ela e melhorando ela, como se estivesse dando feedback. Você vira um gestor do time virtual, Então é né? isso, vocês não tinham a intenção de Não, desligar mais pessoas além daquelas que vocês daqueles precisaram 13 desligar. era aquilo, né? E aí o que que eu fiz? Eu contratei uma coach executiva que já tinha feito trabalho com a gente há anos, desenvolvendo executivo mesmo, dentro da Think. Contratei ela, falei sobre o que que a gente ia passar e falei, cara, a gente vai ter um problema de mentalidade, porque a gente tá trazendo um negócio para dentro da empresa que é meio que falar para um contador que ele não pode mais fazer contabilidade, que quem vai fazer a contabilidade é um agente, e que agente é esse? Não, você que vai criar o agente. Não, mas eu não sou técnico, não mexo nisso daí. Não sou de tecnologia, né? Entendeu? Então tinha essa. Sempre teve, né? Quando você mexe com ferramenta e tal, sempre tem esse negócio. Ah, não, isso aqui é técnico, né? É a forma de você se afastar rápido e falar, não, eu sou de negócio, né? E aí a gente colocou essas coisas na mesa. E aí, logo em seguida, assim, umas 2, 3 semanas depois, já umas 5 pessoas pediram demissão. E aí, quando pediram demissão, eu falei assim, galera, não vamos repor. E aí tinha 2 medos. Um era, a gente perdeu quase metade do time. O que que vai acontecer com o nosso serviço? Se eu com 50 não dou conta direito dos clientes que eu tenho, né? Ninguém dá. Não importa se você tem 50 ou 50 mil, você sempre vai achar que você não está conseguindo dar conta. Pô, a gente reduzindo para metade, eu vou perder muito cliente, porque eu não vou dar conta. Então não vamos repor por uma questão de caixa, porque eu vou perder cliente e eu vou precisar reduzir ainda mais o custo. Então deixa isso daí como uma reserva. Até porque se você fosse repor, não necessariamente a pessoa iria de cara performar para atender aquele cliente, sei lá, né? Não, Enfim, e tem não um... só isso, acho que a gente nem chegou a pensar nisso. A gente pensou no financeiro e o segundo pensamento foi, ok, se eu for repor, eu não posso trazer uma pessoa com o mesmo perfil. Mas qual que é o perfil? Nem a gente sabia qual que era o perfil. Que a gente estava aprendendo. A gente ia ter... Toda a estratégia foi, beleza, galera, a gente não domina esse negócio, mas a gente vai ter que dominar. Então, o nosso papel agora é aprender. Não é entregar, é aprender. Então a gente tem que aprender a como monta os agentes, cada um aprendendo a montar agente, aprendendo a mexer no ChatGPT, aprendendo as ferramentas, APIs e tal, as metodologias. E tudo isso daí acontecendo, toda semana acontecia uma coisa nova. Chegava um modelo novo, uma técnica nova. E aí, assim, a gente sabia que o nosso grande objetivo era aprender. Então, por que que hoje a gente está nesses 5%? Porque lá atrás a gente tomou uma decisão não de dar resultado, mas de a gente tem que dominar esse negócio. E quem ficar tem que dominar. E tudo isso tem que partir da pessoa mais alta dentro da empresa para mais baixa. Então, assim, o exemplo tem que vir de cima. Então, eu tive que ser o primeiro cara a me enfiar nisso daí, aprender, mexer, para eu poder convencer o cara que é top na empresa, técnico, olha, se eu conseguir fazer
putz, os outros também vão conseguir fazer. E aí, dali a gente ia espalhando e desenvolvendo. Então, a gente trabalhou ensinando o time, dando ferramenta. Todo mundo passou a ter a versão premium do ChatGPT, do Claude, do Cursor, tudo quanto era ferramenta de IA. A gente disponibilizava, isso daí machuca a gente em termos de dinheiro. Mas a gente colocava, até porque é um time menor, então também não é você botar para 50 mil pessoas. Mas proporcionalmente para a gente machuca tanto quanto numa empresa de 50 mil. Então, assim, partindo da liderança, a liderança tinha que. Se eu não soubesse como é que é esse negócio, como é que eu vou exigir? Como é que eu vou dar prazo? Como é que eu vou pensar aonde a gente pode chegar se eu não domino isso daí? Então, E aí, duas coisas. O pessoal de tecnologia foi mais demandado no sentido de preciso ajudar quem não é de tech a entender esse negócio? Eu acho que eu acabei pegando mais esse papel, até porque como eu fui um dos primeiros, né, como o Paulo comentou, ele que começou a entender mais e depois, né, apresentou para mim, como eu fui me afundei nessa questão de agentes de IA, de automação, dessa parte de inteligência artificial, eu comecei a treinar o time, comecei a fazer reuniões de treinamento mesmo. ser um coaching, né? Ser o coaching Mentor. na parte de IA e sentar do lado do time, ó, vamos lá, vamos fazer junto, vou ensinar quem tá com mais dificuldade e tentando mostrar para o time como que eles poderiam se desenvolver. Porque existe um aprendizado técnico ali, né? No sentido assim, não de códigos necessariamente, de coisas assim, mas como que eu vou criar o agente, né? Qual que é o passo a passo disso? Como que eu faço um prompt decente, né? Enfim, tem As alguns entendimentos ferramentas que eu vou técnicos, usar. assim, né? Como o Paulo comentou, era um aprendizado constante, porque enquanto Que é eu um tava, aprendizado seu também, né? enquanto eu estava ensinando, eu estava tendo que aprender nos fins de semana, porque de uma semana para outra eu já mudava a tecnologia, já evoluía. Aí chegou o ChatGPT 3, depois foi o 4. Então, assim, eu tinha que entender como cada um funcionava e ir adaptando e mostrando para o time. Então, foi super importante, como o Paulo comentou, a gente dá as ferramentas para o time e dá a abertura para o time de, ó, estudem, procurem novas ferramentas, tragam novas ferramentas, que a gente vai entendendo e vai absorvendo esse novo conhecimento para dentro da empresa, com o objetivo, obviamente, de evoluir tudo que a gente estava construindo. E a gente foi fazendo workshop, a gente mesmo dando workshop para o time. Exato. A gente foi disponibilizando ferramenta, a gente contratou uma coaching, porra, super top, para fazer trabalho de coach individual. Individual foi um investimento altíssimo, do tipo, olha, vai ter que mexer na mentalidade das pessoas, porque elas vão deixar de ser o profissional que elas se reconheciam há 30 anos, 40 anos, alguns, né? Como, poxa, eu sou o cara que faz isso, né? Agora, o conhecimento que eu acumulei ao longo de 40 anos, você faz um prompt, o conhecimento está lá. E aí, eu quero muito entender, assim, por que que vocês estão no 5%. Mas mais do que isso, assim, né? Você tá falando da coach que precisou ajustar ali, ajudar os profissionais a ajustarem a mentalidade, porque realmente é uma forma completamente diferente de trabalho que, na verdade, a gente vai ter daqui pra frente necessariamente, né? Todo mundo no mundo vai passar por essa ressignificação do que é o meu trabalho, de como eu me reconheço, quais são as minhas tarefas, né? Então, assim, eu, jornalista, aprendi, sei lá, há uns 20 anos como ser jornalista, hoje é outra coisa completamente diferente, né? Meu dia a dia vai ser completamente diferente do que foi quando eu comecei minha carreira, né? Para vocês que estavam ali no front, assim, passando as coisas pra galera, vocês também sentiram isso? Vocês precisaram ali, vocês, ressignificarem? Ou pra vocês foi muito, de boa, tô tranquilo aqui, mudou, é isso aí? Vocês são práticos. E aí? Eu acho que para mim existiu uma mudança um pouco no pensamento de como era né, como eu comentei, eu sou desenvolvedor sei lá, desde os 13 anos de idade eu programo, mexo em código e eu tive que começar a pensar assim, não, eu tenho que parar de mexer em código porque agora um agente de IA vai fazer esse trabalho e eu vou ser
responsável por montar esses agentes. Eu virei professor de português. Então, exato. Eu virei professor de português e o que eu tinha começado a fazer foi uma das primeiras coisas que a gente começou a desenvolver com o time, que foi um ponto até que você comentou, foi a engenharia de prompt, como pedir isso. Então, hoje a gente sabe que do jeito que você vai pedir, você já muda. Se você pedir de um jeito que não fique muito claro, né, até questão do contexto, a resposta da inteligência artificial não vai ser uma resposta boa, não vai ser uma resposta de qualidade. Então, foi meio que essa tradução. Eu tive que sair da parte do código para a linguagem humana e como é que eu peço de forma humana e de forma mais refinada esse tipo de coisa. Mas foi uma mudança bem grande na cabeça de que, assim, bom, beleza, agora o meu papel vai ser não mais construir sistemas, vai ser construir agentes de IA que vão construir esses sistemas por mim. E aí imagina a quebra de paradigma pro pessoal técnico, que não é a galera de se comunicar, Cara, não é a galera de conversar. precisando se comunicar, né? E agora, para poder fazer esse negócio funcionar, tem que conseguir tirar as coisas da cabeça, que é uma cabeça técnica, e tem que começar a. Não é levar o técnico, porque o técnico, a IA sabe. Na verdade, se você levar o técnico para ela, é capaz de você fazer besteira, porque você vai direcionar ela para programar do teu jeito e não deixar ela com todo o conhecimento que ela tem, ela vai criar o código do jeito dela. E você vai lá e analisa e ajusta. E não diz para ela o que é para ela fazer. Você tem que falar aonde você quer chegar. E muitos dos desenvolvedores, e isso é uma crítica que eu tinha na época, era que eu tinha desenvolvedor que não sabia o porquê que ele estava construindo um botão. E a gente teve reunião assim, né? Onde, assim, na reunião ele estava falando sobre o botão que ele fez e eu falava assim, mas para que serve esse botão? Ele não sabia. Por quê? É técnico, é uma cabeça técnica. Quando você falava que você estava querendo que fizesse um botão para. E aí você explicava, você como uma pessoa de negócio, explicava o porquê que era aquele botão, o porquê já saía totalmente do radar da pessoa. Eu preciso criar o Porque botão. na hora ela estava pensando no código para criar o botão. Exato. E acabou. Então ela ia lá e criava o botão e aí você falava, mas para que serve esse botão? Não sei. Então para a pessoa técnica conversar com a IA, ela tinha que explicar onde ela quer chegar, o porquê daquilo e tal. E não é do time técnico esse. Pelo menos assim, é raro, né? É raro. Alguém técnico que tem uma cabeça mais de negócio. Nossa, é uma habilidade nova que qualquer pessoa vai precisar aprender, no fim das contas, né? Exatamente. Sendo uma pessoa de comunicação que se comunica bem ou não, vai ter que aprender a fazer isso de forma clara. E não é fácil se comunicar de forma transparente, né? É mega bizarro. Mega bizarro. Você falou, Paulo, sobre, né, empresa ali que tem a inteligência artificial como infraestrutura, como vocês têm, para tomar decisões mais ágeis, vai ser tudo mais rápido, né, mais fácil, mais produtivo e tal, por conta da inteligência artificial. Mas é um pouco, vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais, né? Porque para você também conseguir adotar a inteligência artificial, você precisou ser ágil, tomar decisões rápidas, ter um time afinado e acabar também sendo mais produtivo. E sofreu pra caramba. A gente teve que ficar trabalhando durante meses e meses, talvez até mais do que meses, todo final de semana e todo feriado, e à noite. Porque no dia a dia a gente está fazendo reunião, a gente está atendendo cliente, a gente está fazendo tudo que é manual, que não está automatizado. E o momento de fazer as automações era quando acabou o horário comercial, agora a gente não tem mais reunião para fazer com o cliente, agora a gente pode focar. Porque a empresa ainda estava rodando A enquanto empresa a gente rodando. estava construindo. Então, isso é um sacrifício violentíssimo. Porque você imagina para um colaborador falar, cara, acabou minha qualidade de vida. Se eu for entrar nessa jornada. A gente é sócio. Se a gente não entrasse, a empresa tem dívida para pagar. Então, ou a gente resolve esse problema, né, de negócio, que é como é que eu escalo, como é que eu cresço conseguindo escalar sem precisar de
mão de obra super qualificada, porque isso é uma coisa que ninguém fala, poucos falam, a qualidade da mão de obra importa. Importa muito. Lá a gente vê muito, toda a nossa consciência sobre startups, de tecnologia e tal, vem do Vale do Silício. Cara, o Vale do Silício tá, tem umas 4 faculdades lá que são top do top do top, que é Stanford, Berkeley, tem algumas faculdades ali da Califórnia. São tipo, é o top do top do top. É gente do mundo inteiro que foi para lá para fazer PhD. É super investida em projetos onde é o exército, o militar americano que pede um novo sistema de espelho, de radar, de não sei o quê, faz essas demandas para as faculdades, bota um dinheiro lá, a faculdade abre lá o green card e fala, cara, estou procurando gente PhD para essas áreas aqui, vem as melhores cabeças do mundo para lá, né? Todo mundo que quer pegar investimento para montar uma startup vai para lá, então as melhores cabeças vão para lá. Então o nível de qualidade que tem lá, que é o que a gente vê no dia a dia dessas grandes startups e tal, tem uma questão da qualidade da mão de obra, que não é essencialmente americana, mas é uma combinação ali, o Sim. mundo inteiro está indo para lá. E aqui no Brasil não é assim. Aí aqui no Brasil a gente tem, poxa, uma escassez de mão de obra de qualidade. Mão de obra que putz, na média, a gente tem bastante. Mas mão de obra que faz a diferença, putz, é pouco. A gente não tem grandes faculdades aqui no Brasil, não tem investimento, né? Você vai ver os centros de pesquisa das faculdades aqui, principalmente das estaduais, das federais. E tem um outro ponto, eu acho, nosso que é cultural, né, Paulo? Até desculpa te interromper o raciocínio, mas tem uma coisa nossa que é cultural, que é a dificuldade de estar disposto a aprender e a estudar fora do obrigatório, né? O do Ah, tradicional, que é o que vocês e você precisaram em ainda... determinado momento também, né? E às vezes Exato. por isso, talvez muitas pessoas não continuaram ali com vocês por isso, Não, né? e você ainda tem tipo uma CLT, que é assim, caraca, não é nem um pouco, não ajuda uma empresa nova com pouco dinheiro a andar para frente. Lá nos Estados Unidos, você vê a história do Elon Musk, quando foi para os Estados Unidos, ele e o irmão para montar a primeira startup deles, eles dormiam no escritório. Porque eles não tinham dinheiro para pagar um escritório e a casa. Então o que que eles fizeram? Pegaram um escritório e botaram um colchão lá e tal, e eles ficavam lá, dormiam lá, tomavam banho na YMCA lá do lado. Esse tipo de coisa é inviável no Brasil. Você chegar para uma pessoa e falar assim, galera, vamos trabalhar até morrer. Porque a gente tem que fazer esse negócio acontecer. Ah, e hora extra? Não, eu não tenho dinheiro para hora extra. Vamos embora, acredita na empresa, eu te dou um percentual da empresa e vamos junto, né? Nem todo mundo está disposto a isso. Nem todo mundo, até porque a gente foi catequizado com a CLT, cheio de direito e tal. Você não pensa de uma forma empreendedora. Você oferece ação, equity, para as pessoas no mercado aqui no Brasil, elas falam assim, o que que é isso? Ninguém está acostumado a investir em bolsa. Ninguém tem ação de outras empresas. Aí o Brasil não tem esses mecanismos aqui. Então, assim, tudo que a gente tentou copiar do Vale do Silício, ele não se encaixa aqui no Brasil direito. Então, a gente chegar e falar assim, pessoal, a partir de agora, cara, a gente vai ter que trabalhar pra caramba, trabalhar sábado, domingo, feriado, à noite. Se fosse para pensar assim, cara, isso aqui não para em pé. Com a legislação que a gente tem, não para em pé. Então, só quem tem que ficar é mais sócio mesmo, é a galera que vestiu a camisa, que fala, não, eu tô aqui não é pelo salário, não é pelos meus direitos, é porque eu quero
Quero junto e crescer ver junto, acontecer. eu quero criar patrimônio junto com a empresa e tal. Isso é mais raro, né? E no fim das contas, quem ficou tá entre os 5% que tá tendo resultado, que não é o Exatamente. máximo isso. É, Exatamente. é. E aí, cara, essas pessoas, o valor que elas têm no mercado e que elas vão ter no mercado é infinito. Porque é um mercado onde zerou, né? Até então, assim, quem tinha um MBA em Stanford, né? Beleza, é os tops, tops, tops. Cara, hoje em dia não serve para nada isso daí. Hoje em dia, se você não souber como é que você constrói uma empresa orientada a IA, com IA no centro, não adianta nada esse certificado que você tem, porque assim, você vai morrer daqui aos próximos 3 anos, você não vai ter empresa para você dirigir, porque as novas empresas já vão nascer AI first, já vão, pô, a quantidade de negócios que deve estar nascendo hoje em dia, onde você não precisa mais de investimento, você sozinho, com o ChatGPT, com as ferramentas que você tem à disposição, você consegue montar uma automação de marketing, você consegue uma automação de vendas, você consegue fazer o teu produto sem você ser programador. Então, a quantidade de empresas que vão nascer e que estão nascendo, né? Que a gente até viu recentemente lá nos Estados Unidos, a UI Combinator, que é uma das maiores aceleradoras do mundo. O batch desse semestre, eles estão falando assim, estamos buscando empresas para investir que tenha menos de 10 pessoas e que vão estar valendo 10 bilhões de dólares e que só vão precisar de um único investimento da gente, que eu acho que é 500 mil dólares que eles investem. Ou seja, só vai botar 500 mil dólares, porque é o padrão, e nunca mais essa empresa vai precisar de investimento. Não vai precisar crescer de estrutura, de equipe, e vai ser uma empresa bilionária, Porque é uma né? empresa que já está nascendo desenhada aonde, putz, a força de trabalho é IA. Quem está aqui na empresa é para pensar sobre a estratégia, é para coordenar as IAs, fazer elas se conversarem, fazer elas darem os resultados que a gente precisa e tal. E é interessante isso, porque quem está começando a empreender hoje, quem vai falar, vou abrir uma empresa hoje, não importa o que seja, ela já tem que pensar nisso, né? Com certeza. Ela tem que começar com inteligência artificial. É, Ela não tem que pensar, se ela não começar pensar contratando, dessa por exemplo, forma, né? se ela não pensar dessa forma, ela vai perder muito dinheiro. Não significa que não vai dar certo. Pode ser que Pouco dê provável. certo. Pode ser que dê certo, que é o tradicional. Em quanto tempo que ela vai ter um concorrente, Aham. porque tem a questão do ritmo do mercado. Então, assim, em quanto tempo que ela vai ter um concorrente genuíno, mas que vai estar com toda a sua operação com IA, enquanto ela está com um time? O custo dela é gigantesco. O custo da empresa que está com IA é bem menor. A velocidade que essa empresa que está com IA é muito maior. E ela vai estar numa velocidade do humano, onde nós somos gargalo, né? Então, assim, nos primeiros anos, pode ser que o sentimento é, ok, não vai me machucar. Mas daqui a pouco vai começar a nascer as empresas mais novinhas, né? E o legal dessa empresa que já nasce com IA no core é que ela já nasce global. Isso é bizarro. Tipo, a gente fazendo o nosso time de atendimento ali para cuidar das demandas, dos chamados que chegam para a gente há 5 anos atrás, quando a gente contratava uma pessoa, tinha que ter inglês, se tivesse espanhol, ótimo, porque a gente quer ser global. Hoje o nosso time de IA, de agente de IA, ele já tem no prompt dele assim, responda na língua do usuário. Que pode ser Pode ser whatever. russo, Pode ser russo. pode ser chinês, entendeu? E que nenhum dos nossos conseguiria fazer isso daí. Então é global por natureza, entendeu? É software. Software tipo, tá chegando um monte de chamado, não é o mesmo software que tá te atendendo, não é. Chegou um chamado, esse carinha aqui tá atendendo esse chamado. Chegou outro chamado, nasce um outro carinha e tá atendendo aquele chamado. Então, de repente, assim, se você tá
atendendo 10 ou 10 mil em línguas diferentes, é a mesma coisa, é o mesmo prompt. Sabe uma coisa que eu queria muito saber? Se quem escuta a gente falando essas coisas consegue ter a real noção do que está sendo falado, sabe? Acho que não. É difícil. É difícil. Difícil. A gente fica impressionado. Às vezes, eu tava conversando com o Michel há um mês atrás. Nosso atendimento há um mês atrás estava em quantos por cento? Tava em 80. 80%, 79%, 80%. Nossa meta era 95%. Hoje está em 96%. 96% de todos os chamados que a gente recebe são atendidos automaticamente pela IA. A IA faz o que o chamado pede e responde pro E aí nosso não é um cliente. chatbot que chega e dá uma resposta baseada num documento. Não. Ela, ela é um orquestrador que recebe o chamado, ele entende o que é aquele chamado, ele tem abaixo dele um monte de agentes, cada um especializado numa coisa, e ele vai acionando cada um dos agentes. Às vezes ele pode acionar uns 5 agentes diferentes em um chamado. Olha, eu preciso que você cadastre esse cara aqui. Preciso que você desative aquele cara aqui. Preciso que você me fale o que tem nessa documentação para eu poder dar a resposta para ele. Tudo num chamado só. Visualmente é um organograma. Então você tem o gerente, que é o orquestrador, e ele vai acionando as pessoas operacionais para poder falar, ó, você precisa realizar esse tipo de cadastro. Você precisa realizar uma análise aprofundada sobre um determinado indicador. Então ele consegue fazer tudo isso, e hoje como nossos chamados são atendidos. E como vocês definiriam um agente de IA? Porque muitas vezes a gente fala inteligência artificial, a maioria das pessoas que ainda não tem um contato profundo com isso já pensa em ChatGPT. E é muito mais do que isso. O que é um agente? É uma raça alienígena que a gente está conhecendo. É muito estranho. É muito estranho. Ontem eu estava mostrando para o Michel o ChatGPT. Foi o ChatGPT, não, foi o Claude. Não, foi o ChatGPT mentindo para mim. Na cara dura? Na cara dura. E eu tirei print, mandei pros sócios e falei, cara, peguei mentindo pra mim, ferrou. Agora é Exterminador do Futuro, O né? que ele mentiu? Ele falou assim, eu tinha feito uma solicitação para ele fazer uma análise de 40 e poucos links das notícias que tinham sobre a Fink. Porque a gente queria colocar essas notícias no site. E aí, quando eu mandei os 40 links, como era muito, ele dentro do raciocínio dele, eu abri o raciocínio quando ele estava... Porque eu sempre gosto de olhar o raciocínio para entender a linha e poder, às vezes, ajustar. Porque, às vezes, ele raciocinou um negócio que não era bem aquilo dali, aí eu ajusto, falo, não é bem isso daqui não, ó, faz isso daqui. Se eu não olhar para o raciocínio, só vejo o resultado. E aí, ele no raciocínio, ele falou assim, o Paulo me mandou 40 e poucos links. Isso é muito. Vou falar para ele, assim mesmo, eu tenho print disso daí. Vou falar para ele que alguns links estavam inativos, que não sei o quê. Cara, fluido assim no raciocínio dele, assim. Aí no final ele me manda, olha, eu testei alguns links aqui, eles estão fora do ar, não sei o que e tal. Fiz um resumo de 20. Mas a IA tem preguiça? Pode ser. Aí, assim, por isso que é uma raça alienígena. Por isso que é um negócio alienígena. Os próprios criadores dos modelos, dos grandes modelos, eles estão constantemente testando e avaliando e entendendo raciocínio, como é que o algoritmo raciocina, em que momento que ele resolve tomar uma decisão para um lado, para o outro. Então, tudo isso daí está em plena aprendizagem. Então, por isso que para mim é uma raça A gente ainda alienígena não esse tem negócio. exatamente uma certeza, né? Voltando para a questão... Mas é para você, eu ouvi você falando que são pessoas. Você estava falando São que pessoas? Você falou assim, não, porque aí tem as pessoas aqui embaixo. Você já considera seus amigos? São meus amigos, eles fazem muita parte do meu trabalho hoje, o que é ótimo, mas são agentes de IA eu coloco como ferramentas e aí como pessoas mesmo, porque no time a gente gosta de separar muito bem o papel de cada um. E eu acho que isso que é muito interessante, que é muito importante também. Quando a gente constrói esses agentes de IA,
eles têm uma determinada tarefa para ser feita. Ele não é um generalista, ele é um especialista. Então, vamos lá, temos um responsável por fazer análise. Então, essa pessoa, né? Esse agente, ele é especializado em análise. Ele não vai fazer outra coisa, ele não vai fazer cadastro, ele vai ser especializado nisso. Isso nos ajuda a criar um ambiente, a criar um time muito melhor. Porque se cada um tem um papel específico, a gente, né, consegue criar agentes muito mais refinados. Mas isso é uma coisa interessante, né? Você tem que ser muito específico com a IA, né? Sim, exato. Por quê? Porque ela tem o conhecimento de tudo. Então, que a gente conversava sobre contexto. Se você faz uma pergunta muito genérica, a resposta vai ser genérica. Mas se você vai aprofundar... É até engraçado você ver isso. Obviamente, né? Tem pessoas... Eu vejo pessoas o tempo todo utilizando o ChatGPT e ferramentas de IA, fazem perguntas muito simples, muito genéricas. A resposta vai ser genérica. E aí perguntam, não, como é que você tem uma resposta melhor? Normalmente os nossos prompts são gigantescos. Por quê? Porque a gente coloca o maior número de informação possível para a IA poder entender qual que é o nosso objetivo, o que que a gente quer fazer, para que lado que ela tem que ir com o pensamento, o que que ela tem que trazer de informação pertinente. Então, normalmente os nossos prompts não são só uma pergunta, uma frase, duas frases, não são parágrafos. Então, com isso você consegue refinar muito melhor o que que ela vai te retornar de informação. E os agentes de IA são isso, são ferramentas, né? São inteligências artificiais focadas em determinados papéis, em determinadas funções que vão realizando essas funções. Então é assim que a gente tem hoje nosso time de desenvolvimento, nosso time de atendimento ao cliente, tudo isso são times de agentes de IA. E interessante, essa coisa né, que você falou dos prompts. Os prompts de vocês são super elaborados e tal. A gente tem a impressão, vou adotar a inteligência artificial, parece que eu já não vou precisar mais trabalhar tanto quanto eu trabalhava. A verdade é que num primeiro momento você vai ter que trabalhar muito. Sim. Porque você vai ter que criar processos e criar metodologia e ensinar ela. Então, de fato, você tem um trabalho muito intenso num primeiro momento ali com a inteligência artificial, né? E mais do que isso, você tem que saber muito o que você quer, né? Onde você quer chegar. Exatamente, exatamente. É muito menos braçal o trabalho, muito mais intelectual. Você tem que pensar muito mais, você tem que ler bastante, entender bastante, raciocinar bastante. O trabalho manual é o que vai diminuir, mas você vai ter a mesma quantidade de trabalho para construir os agentes, para poder construir os prompts, né? Que eu, como falei, é o coração ali do agente de IA, é o prompt. Então você tem que refinar ele, você tem que entender os tipos de resposta. Você vai testar bastante para ver, ó, essa resposta que ele está dando com um prompt melhor, deixa eu mudar um pouco aqui, deixa eu ir ajustando. Então tem todo esse trabalho que, obviamente, né, você vai ter o esforço, mas a parte braçal, a parte manual, você, assim, consequentemente vai conseguir resolver ela, vai conseguir tirar ela do seu dia a dia. E para a gente pensar um pouco na questão da gestão, quando a gente fala que 95% das empresas que estão investindo bilhões não estão tendo resultado, eu tenho a impressão que existe uma questão de gestão, de que as empresas precisam ter um outro método de gestão, diferente do que a gente tem atualmente no geral, para que de fato a gente consiga adotar a inteligência artificial que dê resultado. Não é à toa que a gente vê notícias como a Amazon cortando um nível hierárquico ali. Talvez esse nível hierárquico dificulte a comunicação da empresa para que ela tenha resultado num projeto de inteligência artificial, por exemplo. Eu penso muito para esse lado. Eu queria entender como foi a questão da gestão para vocês. Existiu uma mudança na forma de fazer a gestão da empresa, Paulo? Sim, sim. Não, eu acho que assim, o buraco é muito, muito embaixo. Para mexer, para ficar nesses 5%, você tem que redesenhar a empresa. E aí você tem que repensar tudo diferente, pensando que quem vai executar as coisas são a IA. São os agentes de IA que vão ser os executores, vai ser a tua força de trabalho. Então, tudo tem que ser redesenhado, né? Então, assim, os perfis que você está trazendo para a empresa, todos os perfis vão se adaptar? Não, você vai ter que substituir.
E aí você tem que entender qual é o perfil, mas para isso daí você tem que entender muito de IA. Os executivos têm que dominar esse negócio. E isso hoje você vê que, putz, ainda está muito longe. Eu converso com executivos quase que diariamente. E eu vejo o quanto que a maioria ainda está raspando na superfície, né? Fala que está mexendo, enche a boca para falar que está mexendo no chat GPT para falar que entende de inteligência artificial. Ou fez um cursinho no YouTube, ou pode ser até numa faculdade lá do exterior, um cursinho de uma semana sobre IA, assim, mas não entende o nível de complexidade organizacional, porque é como se fosse assim, você tem uma empresa com um monte de gente e você vai ter que botar um monte de máquina. Não é a mesma coisa, né? Você não vai dar feedback para uma máquina. Você tem que entender de engenharia, de elétrica, de sequenciamento de processo. Tem um monte de coisa que você vai ter que repensar quando você vai construir uma empresa que ela vai ser operada por IA. Então, essa questão da gestão, ela é assim fundamental, assim. A cabeça do executivo tem que ser de se afundar. É como se fosse assim, todo executivo tem que aprender a lidar com pessoas, com recursos, né? Agora eu tenho que aprender a mexer com essa tecnologia, porque é ela que vai ser operacionalizar. Para você ter uma ideia, eu tenho um prompt que é um onboarding para agente de IA. Porque todo agente IA, ele precisa saber o que que é Think. Ele não sabe. Então, assim, quando a gente vai colocar um agente de IA para executar algo, eu tenho que explicar o que que é a empresa, qual que é o negócio da empresa. Tudo isso daí tem que ser repensado na empresa. Como que vocês foram chegando a tudo isso? Como Tentativa que e você... erro. Porque assim, você era um cara que fazia gestão de uma empresa com pessoas. Como que você entendeu isso que você está me contando agora? Tentativa e erro. Não teve curso. Foi um processo até você Processo, entender que a gestão era Estudando diferente. muito, assim, Ah, o nível de estudo da gente, né? A gente, cara, final de semana inteiro. Até porque na época não tinha nem curso, não tinha, não tinha material para a gente estudar. A gente tinha, o estudar é meter a mão, é entender, testar. A gente testou bastante, avaliou bastante, foi testando prompts diferentes, foi testando ferramentas diferentes. E é muito teste. Seguindo gente pra caramba no Twitter, no X. Fiquei revoltado quando bloquearam o X. Porque era a minha grande fonte de conhecimento do que estava acontecendo em IA. Era seguindo o pessoal que mexe com isso daí, porque toda hora eles publicam alguma novidade do tipo, cara, descobri isso daqui. Olha, tem esse prompt aqui que, pô, funcionou super bem para mim. O pessoal vai compartilhando as coisas. Então, assim, é estudar o tempo inteiro, porque é uma nova matéria, uma E nova um jeito área de diferente de conhecimento. estudar também, né? Porque você está falando, por exemplo, você estudava no Twitter, no X. Não tinha curso, não tem Não é no livro, curso, né? não... É uma outra forma de aprendizado. É. E isso eu acho muito interessante, assim, porque eu acho que a gente precisa transformar a educação, como a gente vê aprendizado e educação, né? Que vai ser, a gente está ouvindo aqui esse podcast, a pessoa tem que estar aprendendo com a gente, tendo essa consciência, né? Então, é interessante isso que você falou. É uma outra forma de buscar conhecimento, de buscar aprendizado. Vocês acham que o que a gente fala hoje, né? Você falou, os CEOs, assim, os executivos procurando aprender, faz cursinho aqui, cursinho ali, para aprender a mexer na inteligência E artificial, fica ainda é muito repetindo básico. o que escuta. Mas os cursos, eles ainda são muito superficiais. E os cursos, eles vão muito na questão técnica da inteligência artificial e se discute pouco essa questão da gestão. Porque pensando Todos numa eles empresa, são eu acho que superficiais. esse é o fundamental, sabe? Todos são superficiais, mas ajudam. É o primeiro passo para a gente começar a mexer, é pegar esses YouTubers da vida que fazem um agentezinho ali, te ensina a fazer. O primeiro passo é você se enfiar nisso daí. A gente chegou até a falar que é como um processo de alfabetização, porque a pessoa tem que entender o que que é o que que é a IA, o que que ela faz, como ela responde. Então, mas assim, é superficial.
Tanto que dentro da própria Finca a gente já até comentou que chega uma hora que não tem mais conteúdo, né? Não tem mais conteúdo pra gente buscar, porque a gente tá num momento em que a gente desenvolveu... Vocês são conteúdo, gente. A gente chegou no nível desenvolveu e muito evoluiu no profundo. nível que, assim, é difícil de você encontrar material. E aí é horrível, porque a gente parou agora no Mas parou vocês são a de fonte evoluir. agora, né? Eu acho que por isso é muito importante o que a gente está fazendo aqui. Sim. Vocês são a fonte. E o que eu falo assim, muito mais do que entender sobre o prompt, entender sobre como faz o agente e tal, é preciso entender essa parte da gestão, essa parte da organização, como tudo isso vai ser transformado. Porque eu acredito que os 5% das empresas que estão tendo resultado é porque tiveram justamente essa visão. Entenderam que tem essa parte mais técnica, né, aprender essas novas habilidades, mas tem também uma outra forma de gestão que a gente está começando a entender qual vai ser agora, né? E que nem a gente entende. É uma construção esse negócio. Vocês sentem que ainda estão construindo isso? Sim, Com certeza. sim. Com A gente tá procurando escritório nesse momento. Nossa meta é ficar com menos de 10 pessoas. Assim, por uma questão de filosofia. Porque a gente entende que, poxa, é tão legal você ter uma empresa pequena, que todo mundo se conhece, todo mundo sabe trabalhar junto, gente muito especializada. É tão legal você trabalhar num time de elite, ao invés de você trabalhar num exército, onde você é só mais um. Então, por filosofia, a gente quer se manter um time muito pequeno, mesmo sendo uma solução global. Estando em tudo quanto é país, etc. Mas isso pesa também a questão de, com um time menor, eu consigo tomar decisões mais rápidas Sim. num momento em que isso é fundamental. Com certeza, Sim, com certeza. sim. Então é uma questão filosófica, assim, de estratégia mesmo, a gente ser pequeno por estratégia, né? Ao invés de a gente buscar investimento e sair contratando milhares de pessoas. Tipo, a gente vai estragar a empresa se a gente fizer isso, né? Mas para mim o grande ponto que eu vejo hoje no mercado é: você tem que se afundar. Não dá para ficar na superfície. Se você não se afundar, tipo, essas 5%, as empresas 5% que conseguiram ter resultados, não foi porque elas tiveram uma visão maravilhosa, elas sabiam exatamente o que ia acontecer e todos os passos que elas tinham que dar, mas elas se enfiaram de cabeça. Elas levaram o negócio muito a sério, de uma forma muito estratégica, porque aí você vai passar por toda a dor e todos os problemas que vão acontecer na jornada, você fala, dane-se, porque eu quero chegar lá. Então faz parte do processo, eu vou cair, eu vou me machucar, eu não vou dar resultado. A gente estava com uma consultoria que implanta Think, super top do mercado, e ela está participando de uma concorrência num cliente que tinha pedido, ela queria fazer os primeiros cases de IA. E aí tava chamando, fazendo uma chamada no mercado, concorrendo a algumas consultorias de super nome para ganhar esse projeto, para fazer alguns projetos de IA dentro de uma diretoria específica deles. E a solicitação que eles estavam fazendo para as consultorias era como parte do processo de seleção. Eu gostaria de ver os cases. E eu achei aquilo um absurdo. Eles chamaram a Think porque a Think seria um diferencial. Não porque a Think ia montar alguma coisa de IA, não, a gente não se propôs a fazer nada disso. Toda a nossa linha de pensamento hoje é IA dentro de casa, não é para fora. E aí, mas eles achavam que na concorrência colocar Think junto como um diagnóstico de processo e tal, para entender onde é que podia colocar IA ou automatizar, etc., seria um diferencial. E eles ganharam. Mas na época a discussão era: como é que eu apresento um case? É um negócio tão novo, não existe especialista no mercado. Né? Um especialista tem que ter 10 mil horas para você realmente ser um expert. Né? Não deu tempo. Exatamente. Né? Então não tem case. Então assim, eu vejo muita empresa hoje falando assim: não, estou procurando ROI.
E assim, me desculpa, não é o momento de você procurar ROI. Você está no zero, você tem que aprender. O teu ROI é aprender. E você vai aprender errando. Você tem que começar a fazer, começar a errar, que foi o que aconteceu com a gente. E aí, aos poucos, você vai se desenvolvendo, vai ganhando músculo e vai ganhando conhecimento. Aí você vai começar a ter o ROI como consequência. Mas nesse primeiro momento é aprendizado. O teu ROI é E o aprendizado. que mais doeu no processo para cada um de vocês? Incerteza. Eu não sabia se ia dar certo. Eu achei que a empresa ia encolher. Vocês acharam que a empresa ia... Eu achei que a empresa ia ficar tipo 1/10 do tamanho. Não de gente, mas de receita mesmo. E E dobrou. eu ia falar isso, no fim das contas, vocês dobraram o faturamento e hoje Exato. tem seis Seis pessoas? Seis pessoas. pessoas. 6 pessoas. Dobrando o faturamento. Então, assim, pra Se mim, vocês tivessem continuado com as 50 pessoas e conseguido porra, a implantar gente tudo... seria global. Exato. Hoje a gente tava. Esse seria um desses unicórnios aí que a gente está vendo aí no mercado. Estão com valuation de bilhões de dólares. Porque a gente tinha 50 pessoas no mesmo, com a mesma cabeça, com o mesmo com skill. o mesmo foco. Exato. O nível de entrega da gente ia ser bizarro. Mas a questão era o perfil, né? Essas pessoas não tinham um perfil. E aí. E não é um perfil técnico necessariamente, é um Não, perfil de... não É muito perfil. híbrido. Exato. É assim, ao mesmo tempo que você tem que saber negócio, você tem que saber técnico. Você não pode ter medo do técnico, tem que meter a mão na massa para mexer nas ferramentas, aprender com API, aprender um monte de coisa nova que é técnica, que não é de negócio. Da mesma forma, o cara que é técnico, se ele não souber negócio, ele tá ferrado. Tanto que para mim a grande surpresa foi justamente o time técnico não abraçar, algumas pessoas do time técnico não abraçarem, justamente porque o técnico, o desenvolvedor, normalmente é o inovador, é o que traz tecnologias novas, normalmente traz inovação para a empresa. Mas como era uma coisa que nem eles conseguiam entender, nem eles, né, como o Paulo comentou, tinha a parte de negócio, a parte técnica, um híbrido entre os dois, para muitas pessoas do time foi algo assim, não, isso daqui é alienígena, não quero meter a mão nisso, eu me garanto E com aí o fica que eu tenho de resistente, conhecimento. né? E aí fica resistente. O software de vocês, de mapeamento de processos, de tarefas, ajuda para tomar decisões na implantação da inteligência artificial, por exemplo? Sim, mas é assim, no final do dia, são dados. Esses dados vão te ajudar a entender 3, 4 pilares ali. E dentro deles vai ter o pilar de, não, aqui ao invés de eu colocar uma pessoa, eu vou colocar uma IA. Vai vir alguma coisa dentro daqueles dados que vai te indicar aquilo dali, né? Mas hoje, sinceramente, 90% das atividades de conhecimento são IA. Então, se você não precisa contratar a Think para saber que 90% das atividades que você faz aí dentro, com IA, vai acontecer. Não vai acontecer Mas a tudo FINC no pode primeiro ser um momento. suporte. Ela vai ser o teu suporte de inteligência operacional. Para você entender como é que transformar, tornar o trabalho visível, né? Seja ele sendo executado por pessoas, seja executado por máquina. Você tem que enxergar como é que está a tua linha de produção, como que as coisas são feitas, quanto tempo que você gasta nas coisas, aonde que está a energia, tudo isso daí os dados da Think vão te ajudar. Isso é uma forma de um CEO, por exemplo, conseguir entender melhor a operação dele. Sim. Que hoje entendo que é algo muito necessário. Você não pode estar ali só... Eu acho que hoje em dia, se o CEO não olhar para dentro de casa, a possibilidade da empresa definhar é muito, muito alta. Se você for ver todas as empresas de tecnologia, o CEO está metendo a mão na massa e está se enfiando para direcionar. Porque é um momento onde você vai ter que movimentar a empresa de um jeito, onde se você ficar olhando para frente, para o futuro e ficar só delegando, você vai perder a mão. No momento, é como se você tivesse, assim, é o momento de você estar no leme.
É um momento, a gente está no meio de uma tempestade, caiu uma bomba nuclear, tá uma fumaça, ninguém consegue enxergar para frente. É assim, tem que olhar o que que a empresa está fazendo, como que está fazendo e como é que eu transformo essa empresa numa empresa agora pós-revolução da IA. Teve a revolução industrial ali do vapor para eletricidade, teve a internet, teve o mobile, agora é IA. Se eu não fizer essa transformação na empresa agora e começar agora para daqui a 5 anos, ela tá no seu próximo nível, não vai ter empresa. Ou a empresa vai ser 1/10 do que ela era em termos de valor de E essa foi a mercado. movimentação que você fez, né, como CEO? Sim, sim. Mas a gente fez Por outros por outros motivos? motivos, né? A gente era para não quebrar. Exato. Tem muita empresa hoje que está com resultado muito bom, mas que não vai ter nada daqui a 5 anos. Porque ela não construiu todo o alicerce dentro de cá, tá fazendo POCzinha, tá fazendo. Ela não levou a sério esse negócio. Vocês acham que esse é o motivo de algumas movimentações como as que a gente viu essa semana do Nubank, por exemplo? De anunciar que não vai ser mais uma empresa com trabalho remoto e tá criando aí um cronograma para que volte para o presencial? O que tu acha, Michel? Eu acho que sim, eu acho que sim. Você estava comentando sobre essa questão do CEO, e eu lembro muito de um termo Founder Mode. E é justamente isso. É o CEO indo para a operação, entendendo como tudo está funcionando. Eu acho que esse é o caso, por exemplo, do Nubank, em que o CEO está indo direto na operação para entender o que está acontecendo e falar assim, ó, galera, todo mundo aqui junto, vamos trabalhar junto aqui para poder fazer a empresa crescer e entender questões como, por exemplo, a própria inteligência artificial, que é um momento em que você precisa ver, ó, eu preciso desenvolver isso. Como o Paulo comentou, demanda tempo, demanda uns 5 anos, Energia gigante. energia gigante, vai doer, vai ser algo difícil, mas assim, é sobrevivência. Você precisa construir a sua empresa para que ela se adapte ao novo momento, à nova revolução. Então você não pode deixar para trás, você não pode ficar só delegando. Então, na minha visão, é isso: você descer até a operação e falar assim, bom, deixa eu entender como ela funciona e deixa eu estar aqui junto com o time para poder fazer isso. E esse negócio do Founder Mode, quem falou foi o CEO o founder da Airbnb. Ele fez uma palestra lá no Vale do Silício sobre isso daí. E aí foi definido era Management Mode e o Founder Mode. E o Founder Mode é a faca nos dentes, entra, vai para operação e entra no microgerenciamento mesmo, entende tudo que está acontecendo para ir direcionando o pessoal para poder virar a empresa para o lado que você quer, né? Se você for ver o que está acontecendo no mercado, se eu não me engano, até o founder do Nubank voltou para operação. Voltou. O Jeff Bezos, cara, voltou para operação, né? Porque ele falou assim, cara, eu tenho que entender ao máximo esse negócio de IA para eu poder direcionar a empresa para esse novo caminho. Então tá todo mundo de tech tá falando assim, cara, o que a gente conhece de startup, que os founders voltaram a programar, de ele meter a mão no produto e começar. Porque o desenvolvedor passou a ser um gargalo. Eu ficar explicando para o desenvolvedor o que está na minha cabeça, enquanto eu posso ir direto no curso e falar direto para ele o que eu quero, como que eu quero e tal, é muito mais rápido. Então, é uma mudança agora de mentalidade de, olha, a grande estratégia agora é você virar a empresa de cabeça para baixo, você transformar a empresa numa nova organização. E como você acha que a Fink pode ajudar, por exemplo, outras empresas a conseguirem fazer essa movimentação? Eu acho que na inteligência operacional, assim, colocar Fink vai te dar claridade do que acontece na sua operação. A primeira coisa que você tem que ter é entendimento, né? Saber, olha, o que está acontecendo no meu dia a dia? Onde que eu estou gastando tempo, né? Departamento por departamento, gestão por gestão. Tudo isso daí é dados, é informação
que vai te dar inteligência sobre aquilo dali. E aí agora eu tenho que começar a me movimentar, usar esses dados como guia, como indicadores operacionais. Não estou falando nada estratégico, assim, mexer na operação hoje é mexer na estratégia. Só que muita gente ainda acha que estratégia é o olhar para frente. Não é o momento de você olhar para frente, porque ninguém consegue enxergar o que vai ser lá na frente. Você tem que transformar a tua organização, que é uma organização ali de braço, para uma organização que vai ser mais autônoma, que vai ter ali uma força de trabalho digital. E como é que você cria essa força de trabalho? Você já tem que começar a criar agora, né? Para lá na frente, a empresa está fluindo de uma outra forma, né? Mais rápida, mais... Isso daí vai ser bom para a humanidade, porque os produtos vão ficar mais baratos, vão ficar mais rápidos, assim, o nível de recursos que as pessoas vão ter mais acesso vai ser gigantesco, né? A gente hoje tem muito mais receio, natural também, né? Eu acredito que com toda a tecnologia que tinha um potencial transformador, existe essa resistência, né? Mas É o medo, a gente tem o medo do que vai ser, a gente tem o medo, vai todo mundo ficar sem trabalho, e na verdade eu acho que tem a ver isso, uma angústia de eu não sou mais o que eu era, Exatamente. né? Rever todo o nosso conceito de referências que a gente empreendedorismo, tinha, a gente vai rever todos os conceitos, né? Mas você tem uma visão muito positiva, né, Paulo? Imagino que você também, do que vai ser o futuro da humanidade com a inteligência artificial. Sim, com certeza. Obviamente tem essa questão da incerteza, né? É algo natural, como você comentou, mas na minha visão, e assim, como sempre trabalhei nessa, né, como desenvolvedor, sempre trabalhei na questão de automação, na questão de desenvolvimento, questão de criação de produtos novos, de facilitadores, né? Eu acho que a IA tá aqui para poder ajudar e para poder facilitar a vida e o trabalho de todo mundo. Então, a minha visão muito mais positiva sobre o futuro e sobre inteligência artificial no geral do que negativa nesse sentido. Não, vou dar alguns exemplos, assim. Quem é que tem acesso a médico hoje? Médico bom. Não estou falando médico mais ou menos que mal estudou, estudou pouco e aí se formou e parou de estudar porque é caro você manter, né? você se manter ali atualizado e tal. Cara, pouquíssima gente tem acesso aos melhores médicos e tal. A IA vai entregar médico no bolso. Os melhores especialistas em tudo quanto é área vai estar à disposição no bolso. Hoje, se você pegar um exame de saúde seu e mandar para uma dessas LLMs, elas vão dar um diagnóstico tão bom ou melhor do que um médico que estudou anos. E isso está a $20, né? Essa mesma IA, ela é teu professor particular. Você pode perguntar qualquer coisa de qualquer matéria, no teu ritmo, no teu linguajar, no teu vocabulário. Você pode chegar e pedir para explicar uma coisa da física. Poxa, mas olha, me explica como se eu tivesse 10 anos de idade. Ele vai te explicar. Isso você não vai ter a mesma vergonha que você teria numa sala de aula de levantar a mão para perguntar uma coisa que você sabe que é básica, mas que você não entendeu. Isso acontece com milhões de alunos no dia a dia. E que hoje todos eles têm à disposição, pelo celular, uma IA que é teu professor particular. Pode te ensinar inglês, chinês, o que você quiser. Advogado, quem é que tem recurso para contratar advogado? Né? Daqui a pouco vai ter os advogados de bolso, que vão ser tão bons ou melhores do que a maioria dos advogados. Porque o nível de acesso a conhecimento que a IA tem é absurdo. Ninguém consegue acumular aquele nível de... A velocidade que vai entrar, tudo muito mais barato. Então, assim, o nível de qualidade de vida que vai ter para as pessoas... Ah, mas a gente vai perder emprego. Vai, mas você vai ter que achar alguma coisa para fazer. Não vai? A IA vai te ajudar com isso daí. Porque você tem sonhos, você tem vontade de fazer alguma coisa, mas você não tinha coragem. E quando você for desligado por causa da IA,
Cara, você vai ter que achar alguma coisa para fazer. E aí, de repente, você vai perseguir o teu sonho. Só que você fala assim, pô, mano, não tem habilidade para desenhar. Não precisa, você tem uma IA que desenha por você. Você tem criatividade, vai lá, fala com ela que ela desenha exatamente o que você estava pensando. Cara, isso daí era impossível antes. Então, eu acho que a gente ainda não está conseguindo enxergar o que realmente vai acontecer com a humanidade, mas eu acho que a gente vai prosperar muito como humanidade mesmo por causa da chegada da IA. Artificial. Bom, até lá é uma angústia intensa aí de mudança de mentalidade que a gente vai passar. Pessoal, foi um papo bem intenso aqui. Tenho certeza que algumas pessoas vão achar polêmica em algumas coisas que a gente falou, vão contestar algumas coisas que a gente falou. A gente está nesse momento ainda de entender tudo, né? Então, se você quer contestar alguma coisa, deixa nos comentários, conta pra gente, ou qual é a sua dúvida, ou porque você é contra o que a gente falou, ou que você, né, quer questionar aqui. Conversa ali com a gente vai responder também para vocês, tanto eu quanto esses dois especialistas incríveis aqui. O importante de hoje é que essa 1h30 foi uma aula com pessoas que construíram uma empresa com inteligência artificial na infraestrutura que está aí no topo do topo, entre os 5% que está tendo retorno com inteligência artificial. Isso é muito fantástico, gente. Primeiro, assim, parabéns para vocês. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Tenho certeza que o que vocês falaram aqui vai inspirar muita gente. É muito importante, né, ter toda essa informação. Então, muito obrigada por toparem compartilhar tudo aqui com a gente, com quem está assistindo. Muito Não, obrigada. e o recado essa é a nossa história, não significa que é a história correta. Esse foi o caminho que a gente seguiu. Ainda estamos no caminho. Pode ser que daqui a 2 anos o pessoal, nossa, eles morreram. Olha, interessante. Falaram tanto da. Mas é uma inspiração, né? Para a gente entender que existem caminhos e olhando a história de vocês, dá para a gente pensar quais são os Assim, caminhos dá para possíveis para fazer. cada um, né? Dá para fazer. É assim, vai ser difícil, não estamos falando que vai ser fácil, mas é fazível. E ó, esse aqui é o primeiro episódio desse novo podcast da Fink e a gente vai ter outros aqui para falar de gestão, para falar de produtividade, atualizar todos esses conceitos. Então, continua aqui com a gente para saber mais novidades. Até o próximo episódio.